O que todo cidadão deveria saber sobre habitação. Um trabalho desenvolvido para a disciplina de Teoria da Produção Habitacional do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O Quilombo dos Luíses. Uma análise da produção social da habitação do bairro Grajaú, em Belo Horizonte. De acordo com a revista The Intercept Brasil, hoje existem 275 quilombos remanescentes em Minas Gerais. Um deles é o Quilombo dos Luíses, que está localizado no bairro Grajaú, na região oeste de Belo Horizonte, próximo à Avenida Silva Lobo. Luíses é um quilombo em contexto urbano. Com a chegada da urbanização, o seu território foi invadido e a cultura e história vem sendo esquecida em decorrência do capitalismo e especulação imobiliária. Além disso, o povo quilombola até hoje sofre opressão e a comunidade é considerada um símbolo de resistência. O Quilombo dos Luíses é uma comunidade formada por descendentes da escravidão. Eles ocupam esse espaço antes mesmo de Belo Horizonte ser construída. Este território ancestral foi a fazenda do ex-escravizado Nicolau Nunes Moreira, que adquiriu essa propriedade em fins do século XIX. Não muito distante, Manuel Luiz, também remanescente do sistema escravocrata, recebe uma parcela da fazenda Bom Sucesso como compensação do tempo de trabalho. 3 de suas filhas casaram com os 3 filhos de Nicolau, passando todos a residir na fazenda Piteiras. Reproduzem nessa localidade um estilo de vida de base rural e comunitária, constituindo assim a gênese do Quilombo dos Luíses. Analisando a linha do tempo, conseguimos ver quão distante e limitada foram formuladas as leis que garantem direitos aos povos pretos dessa nação. Demonstra ainda o estágio em que nos encontramos e a distância daquilo que seria o ideal para a população com o maior contingente de afrodescendente fora do continente africano. Juridicamente, para o reconhecimento de qualquer território quilombola, o fundamento está no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E ele estabelece que aos remanescentes das comunidades quilombolas é reconhecida a propriedade da terra que eles ocupam. Como tudo no Brasil, né, existe muita lei para inglês ver. A lei é criada, mas ela não tem efetividade. No caso específico dos Luíses, eles são originalmente da região de Nova Lima. Eles se deslocam para cá, existe um documento comprovando que eles compraram aquela região ali em 1895. E a cidade foi fundada em 1897. Então a cidade foi avançando, ocorreu todo um processo de ocupação dessas áreas, né? Naquela época ali era uma fazenda. Essa avenida aqui era um córrego. A gente pegava piaba ali, fazia fritada. A gente atravessava numa pinguela para ir para a escola. Meu avô plantava muito abacaxi, manga, tudo era mato para aqui acima. A gente juntava a turma, subia por aí acima, catando gabiroba, murici. A gente achava, veia coelho. Eu nasci aqui. Morei aqui até 30 anos. Depois eu fui para Brasília. Morei 40 anos em Brasília. Quando nós tivemos o reconhecimento da terra, aí que eu voltei para a gente trabalhar na nossa comunidade. Olha, tudo de adobro. E agora que eu estou dando um trato mesmo. Que era o quarto da minha mãe, lá o outro era a cozinha. Quantas pessoas moravam aqui no canal? Aí era minha mãe com nós 5 filhas. Meu pai morreu cedo. E quem da sua família veio para cá pela primeira vez? Ah, todo mundo nasceu aí, ué. Minha avó morava aí, minhas tias. Quando eu vim morar aqui, fiz assim como, porque a casa velha era daqui para lá, ó. Eu vim para cá em 2004. Como a gente tinha um recurso que eu tinha uma casa em Brasília, eu vim de lá e melhorei aqui. Agora eu tô morando lá em cima, porque já que eu fiz essa laje aí, eu arrumei lá em cima e passei para lá. Eu fiz essa sala
que era minha avó, Como ela chamava? Maria Luísa. Ela é a matriarca. É. Ali é minha mãe, ó, minha mãe e meu pai. Minha avó, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Ali sou eu, aqui a minha filha, ó. E os Luizes hoje vivem do quê? Tem pedreiro, eu sou costureira, minha irmã é lavadeira, outros são domésticos. Aqui é o lugar que eu mais gosto. Sei lá, dá mais ideia assim de antiguidades. Aí eu fiz esse fogão de lenha aqui, essa mesa com esses bancos, eram da obra daquele prédio lá. Quando estava terminando o prédio, eles iam botar tudo na caçamba para ir embora. Aí eu pedi o trabalhador e trouxe para mim. Quando tiver a capela, esses bancos aqui vão para a capela. Aqui é meu espaço de trabalho, né? Tem minhas máquinas. Aqui é meu quarto. Aqui é minha cozinha, ó. Aquele armário lá era da minha mãe, ó. Tem muita coisa para mim fazer ainda nessa casa. Tô precisando mesmo que a gente recebe indenizações, alguma coisa para mim consertar. Dona Julia, a senhora gosta de morar aqui hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. E o que sobrou do espírito do Quilombo? Eu diria que sobrou praticamente zero. Porque não existe união. Não existe aquela coisa assim, vamos buscar os nossos recursos. Eu já vi tantas invasões. Se bem que o reconhecimento veio em 2004. Já tinha a faculdade Newton Paiva, já tinha a Unimed. Esse prédio ali que eu falei para vocês lá embaixo, tinha lá um jogo de capoeira, tinha artesanato, tinha umas barracas. Que era da comunidade. Pertencia a nós. Chegou um cidadão aí com a polícia, com cachorro, com tudo, meteu o pé nos barracos, tudo virou aquele prédio lá. Quem morava na cobertura oficial de justiça. Os Luizes ocupam atualmente menos de 20% de seu território original. Entretanto, o engajamento na luta por direitos ganhou visibilidade e o coletivo passou a ser referência de luta por direitos dos povos tradicionais e, de forma mais específica, do segmento quilombola. Os Luizes são vítimas da expansão imobiliária que cercou as famílias quilombolas dentro da cidade de Belo Horizonte nas últimas décadas. A comunidade originalmente tinha 18.000 metros quadrados, com mais de 2.000 pessoas morando em 37 lotes. Com a invasão e construção do entorno, suas moradias e terrenos diminuíram para 6.000 metros quadrados onde vivem, hoje cerca de 150 pessoas. A maior parte das residências do Quilombo foram fruto da autoconstrução e se adaptaram ao longo dos novos usos dos moradores, sendo expandidas diversas vezes. Os primeiros barracões eram feitos de adobe e telha de bairro e estão sendo usados até hoje. No caso em questão, a opressão histórica se intensifica ao ponto dos moradores das piteiras sofrerem ameaças e terem de desocupar suas residências. Agora, a vizinhança encara vocês como invasores? Minha prima escutou eles falando isso. Ela estava caminhando ali e umas pessoas caminhando atrás dela e falou assim, nós temos que tirar essa negrada daqui, está enfeiando nosso pedaço. Nunca mais ela caminhou aí. Restou um tronco. Há relatos de que foi crime. Hoje em dia, muita tradição aqui está assim, não é que acabou, está meio parado, porque de primeiro tinha violão, tocava violão, os tambores, mas aí o pessoal do prédio, os invasores, começaram a reclamar, a negraiada está cantando, a negraiada está dançando. O que é ser quilombola, para mim, é um orgulho muito grande. Nós somos ex-escravos
com identidade, cultura e temos os nomes, nós conseguimos ainda.